Padre Christian Shankar caminhava pelas ruas estreitas de Itaúna, Minas Gerais, com seu passo calmo e olhar atento. O sol quente da tarde projetava sombras longas sobre as casas simples e os pequenos comércios locais. Ele gostava dessas caminhadas solitárias, momentos em que podia refletir e se conectar com o mundo ao seu redor. Era uma prática que ele adotara desde jovem, quando percebeu que a fé não era apenas um conjunto de palavras ou rituais, mas uma forma de estar presente na vida das pessoas. A cidade estava tranquila, como sempre. Crianças brincavam distraidamente em um beco, enquanto mães conversavam sentadas nas portas de suas casas. Padre Christian cumprimentou alguns moradores conhecidos com um sorriso sincero. Ele tinha esse dom. Conseguia fazer as pessoas se sentirem vistas, mesmo com poucas palavras. Seu celular vibrava ocasionalmente no bolso, notificações do WhatsApp ou chamados da paróquia, mas ele optou por ignorá-los. Hoje precisava desse tempo para si e para Deus. Foi então que ele a viu. Uma mulher mendiga, magra e desgastada pelo tempo, sentada na calçada oposta. Ela vestia roupas velhas e remendadas, mas havia algo nela que chamou sua atenção imediatamente. Ao lado dela, um menino de aproximadamente 2 anos tentava dar seus primeiros passos. A cena era tocante. A mãe segurava as mãos pequenas do filho com cuidado, incentivando-o com palavras suaves. "Vamos, meu amor, você consegue", ela repetia, com uma paciência que parecia inesgotável. Padre Christian paralisou por um momento. Havia uma pureza tão genuína naquela interação que ele sentiu um aperto no peito. Não era apenas a pobreza material que o impactava, mas a maneira como aquela mulher, mesmo em meio às adversidades, dedicava-se ao crescimento de seu filho. Ele observou em silêncio, incapaz de desviar o olhar. O menino cambaleava, caía algumas vezes, mas sempre tentava novamente, impulsionado pelo incentivo da mãe. "Senhor, o que está me dizendo aqui?", murmurou o padre baixinho, fazendo o sinal da cruz. Ele sentiu uma urgência repentina de aproximar-se, de entender mais profundamente o que aquele momento representava. Com passos hesitantes, atravessou a rua e parou a poucos metros da dupla. A mulher ergueu os olhos para ele, desconfiada a princípio, mas logo relaxou ao reconhecer o rosto familiar do padre. "Boa tarde", disse ele, com um tom de voz suave e respeitoso. "Posso conversar com a senhora?" Ela assentiu, ainda segurando a mão do menino que agora olhava curioso para o homem vestido de preto. "Meu nome é Christian. Sou padre aqui na cidade. Passei por aqui e vi vocês. Fiquei impressionado com a dedicação que tem com seu filho." A mulher sorriu timidamente, como se não estivesse acostumada a receber elogios. "Obrigada, padre. É que ele é tudo o que eu tenho. Se eu não ensinar ele a andar, quem vai?" As palavras dela ecoaram dentro dele com uma força incomum. Ele sentiu lágrimas começarem a brotar em seus olhos, mas conteve-se. Havia algo ali, algo maior do que ele podia compreender naquele instante. Um misto de admiração, tristeza e esperança crescia em seu coração. "Dade, qual o seu nome?", perguntou ele, sentando-se no chão ao lado dela, sem se importar com o desconforto ou com o olhar curioso dos transeuntes. "Maria, e este aqui é João", respondeu ela, apontando para o menino, que agora tentava alcançar a barra da batina do padre. "Você é muito forte, Maria. Muitas pessoas têm tanto, mas não sabem o valor disso. Você, com tão pouco, enxerga o que realmente importa." Maria abaixou os olhos, visivelmente emocionada. "Não é fácil, padre. Às vezes penso que não vou conseguir, que ele merece algo melhor. Mas sei que Deus coloca cada um onde precisa estar, né? Então, eu só tento fazer o melhor que posso." Padre Christian ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Aquela mulher, tão humilde e frágil à primeira vista, possuía uma fé tão profunda e natural que o deixou maravilhado. Ele percebeu que havia algo ali que ele precisava aprender.
algo que ia além das pregações e dos sermões que costumava fazer. Era uma lição de vida pura, entregue em um momento inesperado. Sabe, Maria, muitas vezes pensamos que Deus nos pede grandes sacrifícios, gestos grandiosos. Mas talvez Ele só queira que façamos o básico, mas com todo o nosso coração, como você está fazendo com o João. Maria concordou com um leve aceno de cabeça, enquanto secava uma lágrima discreta que escorria pelo rosto. Obrigada, padre. Faz tempo que não converso com alguém assim. De verdade. Eu que agradeço, Maria. Acho que hoje você me ensinou mais do que eu poderia imaginar. O padre permaneceu ali por mais alguns minutos, conversando com Maria e brincando com João, que já começava a ganhar confiança em seus passos vacilantes. Quando se despediu, prometeu voltar para visitá-la. Enquanto caminhava de volta à paróquia, ele não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Algo dentro dele havia mudado, embora ainda não soubesse exatamente o quê. Ao chegar à igreja, Padre Christian sentou-se no confessionário vazio e fechou os olhos. Ele precisava organizar seus pensamentos, entender o que Deus estava tentando lhe mostrar através daquela breve interação. A pobreza de Maria era evidente, mas sua riqueza espiritual era inegável. E isso o fazia questionar. Será que ele, com todos os seus privilégios e conhecimentos teológicos, estava vivendo sua fé da mesma forma que aquela mulher? Enquanto meditava, ele começou a perceber que aquela não seria apenas uma história passageira. Havia algo maior em jogo, algo que ele ainda não compreendia completamente. Mas uma coisa era certa. Ele precisava voltar a ver Maria e João. Precisava entender mais sobre o que havia aprendido naquela tarde. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação que Padre Christian não conseguia ignorar. Desde o encontro com Maria e João, ele sentia um peso no coração, como se algo estivesse incompleto. Tentava concentrar-se em suas atividades diárias na paróquia, celebrar missas, atender fiéis no confessionário, preparar sermões. Mas sua mente continuava voltando àquela mulher mendiga e ao menino aprendendo a andar. Era como se Deus tivesse plantado uma semente dentro dele, e agora ela começava a brotar de maneira insistente. Na manhã seguinte ao encontro, durante a missa das 7 horas, Padre Christian percebeu que seu sermão saía diferente do habitual. Ele falou sobre a simplicidade da fé, sobre como Deus valoriza mais os gestos sinceros do que as grandiosas demonstrações religiosas. Nossa fé não está nas palavras bonitas ou nos rituais perfeitos, disse ele, olhando diretamente para os poucos fiéis presentes. Está no amor que colocamos em nossas ações cotidianas, mesmo que sejam pequenas e aparentemente insignificantes. As palavras pareciam ressoar profundamente dentro dele, mas também deixavam uma sensação de desconforto. Será que ele estava vivendo aquilo que pregava? Ou será que, de alguma forma, havia se distanciado da simplicidade que tanto admirava em Maria? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto caminhava de volta ao presbitério após a missa. No dia seguinte, ele decidiu visitar novamente Maria e João. Levara consigo algumas roupas usadas que alguns paroquianos haviam doado e um pouco de comida. Sabia que isso não resolveria os problemas dela, mas queria, pelo menos, oferecer algum tipo de ajuda prática. Quando chegou ao local onde a vira pela primeira vez, encontrou-a sentada no mesmo lugar, desta vez sozinha. "Bom dia, Maria", cumprimentou ele, aproximando-se com cuidado. Ela ergueu os olhos e sorriu ao reconhecê-lo. "Padre Christian, que surpresa boa! Eu nem esperava te ver aqui de novo." Ele sentou-se ao lado dela no chão, entregando-lhe o pacote com as doações. "Trouxe algumas coisas que podem ajudar você e o João. Não é muito, mas achei que poderia fazer diferença." Maria aceitou o pacote com gratidão, mas havia algo em seu olhar que chamou a atenção do padre. Era como se ela quisesse dizer algo, mas estivesse hesitante. "Obrigada, padre. Você é muito bondoso. Mas sabe, às vezes eu me pergunto se aceitar ajuda assim é certo."
Tenho medo de me acostumar, de perder minha força. Padre Christian ficou em silêncio por um momento. Aquelas palavras o tocaram profundamente. Ele sabia que muitas pessoas, em situação de vulnerabilidade, enfrentavam esse dilema interno: aceitar ajuda sem perder sua dignidade. Maria: acredito que aceitar ajuda quando precisamos não significa fraqueza. Significa confiar que Deus pode agir através dos outros para nos amparar. E você, minha filha, tem uma força que muitos não têm. Aceitar ajuda não vai mudar isso. Ela baixou os olhos, pensativa. Então, depois de alguns segundos, perguntou: Padre, posso te contar uma coisa? Claro, Maria. Pode falar o que quiser. Ela respirou fundo antes de começar. Sabe, eu não sou só uma mãe tentando criar meu filho. Eu também perdi muita coisa na vida. Meu marido, ele morreu há 2 anos, num acidente de trabalho. Desde então tenho lutado para sobreviver, para dar um futuro melhor para o João. Mas às vezes parece que não vai dar certo, que ele merece mais do que eu posso oferecer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria enquanto ela falava. Padre Christian sentiu seu coração apertar. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o ombro dela. Maria, você não está sozinha. Deus está com você, e Ele nunca dá um fardo maior do que podemos carregar. Além disso, você já está fazendo algo extraordinário. Está ensinando seu filho a andar, tanto literal quanto espiritualmente. Isso é mais valioso do que qualquer riqueza material. Maria concordou com a cabeça, ainda emocionada. Depois de um tempo, ela se recompôs e perguntou: Padre, por que você veio aqui hoje? Não foi só para trazer essas coisas, né? A pergunta pegou Christian de surpresa. Ele hesitou antes de responder. Na verdade, vim porque senti que precisava entender mais sobre você e João. Há algo em sua história, em sua fé, que me toca profundamente. Acho que Deus quer me mostrar algo através de vocês. Maria sorriu, um sorriso leve, mas Talvez cheio ele de esteja significado. mostrando Algo para nós dois, padre. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Padre Christian. Ao se despedir de Maria, ele prometeu voltar em breve. Enquanto caminhava de volta à igreja, ele percebeu que aquele encontro havia despertado nele uma nova perspectiva. Ele começou a questionar não apenas sua própria fé, mas também seu papel como líder espiritual. Estaria ele realmente conectado às pessoas que servia? Ou estava preso a uma rotina que o afastava da realidade daqueles que mais precisavam de apoio? Nos dias que se seguiram, ele decidiu intensificar seus esforços para conhecer melhor os fiéis de sua paróquia. Visitou famílias carentes, conversou com moradores de rua e passou mais tempo nas ruas da cidade, observando as dificuldades enfrentadas por aqueles que muitas vezes eram invisíveis aos olhos da sociedade. Cada encontro o aproximava mais daquilo que Deus parecia estar lhe mostrando: a importância de viver a fé no cotidiano, nas pequenas ações e gestos de amor. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que havia algo mais a ser revelado. Alguma verdade maior que ainda estava fora do seu alcance. E essa sensação o impulsionava a continuar buscando, a continuar voltando ao encontro de Maria e João. Os dias se passaram e Padre Christian mergulhou ainda mais em sua jornada de introspecção. Ele começou a perceber que cada conversa, cada encontro com os mais vulneráveis da comunidade trazia consigo uma lição valiosa. No entanto, algo sobre Maria continuava a ecoar dentro dele de maneira especial. Era como se ela fosse um espelho onde ele podia ver refletidas as próprias fragilidades e dúvidas escondidas sob o manto de suas responsabilidades sacerdotais. Uma tarde, enquanto organizava alguns materiais na sacristia da igreja, ele ouviu batidas suaves na porta lateral. Ao abrir, encontrou Maria parada ali, segurando João pela mão. O menino agora caminhava com maior segurança, embora ainda cambaleasse ocasionalmente. Ela parecia hesitante, mas havia determinação em seus olhos. "Padre, posso falar com você?" perguntou ela timidamente.
Claro, Maria. Entre, por favor, respondeu ele, surpreso e ao mesmo tempo emocionado por vê-la ali. Ela entrou, olhando ao redor com curiosidade. Maria sorriu, tocada pelas palavras dele. Vim porque precisava te agradecer, não só pelas coisas que trouxe, mas pelo jeito que você me escuta. Parece que você realmente se importa. Padre Christian sentou-se ao lado dela, comovido. Eu me importo, sim, Maria. Sabe, às vezes eu me pergunto se estou fazendo o suficiente, se estou realmente presente para as pessoas de minha comunidade. Você me ensinou muito só por ser quem você é. Ela abaixou os olhos, visivelmente emocionada. Mas eu sou só uma mulher pobre tentando criar meu filho. Não sei o que posso ensinar para alguém como você. Ensina mais do que imagina, respondeu ele com firmeza. Ensina sobre fé verdadeira, sobre amor incondicional, sobre perseverança. Coisas que muitas vezes esquecemos quando estamos ocupados demais, tentando fazer tudo certo. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Então, hesitante, fez uma pergunta. Padre, você já duvidou de Deus? A pergunta o pegou desprevenido. Ele respirou fundo antes de responder. Sim, Maria, já duvidei. Muitas vezes, na verdade. Acho que todos nós, em algum momento, questionamos sua presença, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Mas essas dúvidas não significam que perdemos nossa fé. Pelo contrário, elas podem nos aproximar dele, porque nos obrigam a buscar respostas, a entender melhor quem ele é. Maria concordou lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Às vezes eu também duvido, principalmente quando vejo o João lutando tanto, penso, será que Deus realmente está cuidando de nós? Mas depois me lembro de momentos como aquele dia em que você apareceu, e aí vejo que talvez ele esteja agindo através das pessoas. Padre Christian sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, tão simples e honesta, estava lhe oferecendo uma perspectiva que ele nunca havia considerado plenamente. A ideia de que Deus, muitas vezes, age silenciosamente, através de gestos pequenos e aparentemente insignificantes. Sabe, Maria, eu acho que Deus tem falado comigo, através de você e do João. Vocês têm me mostrado coisas que eu preciso aprender. Ela sorriu, ainda tímida, mas com uma nova confiança brilhando em seus olhos. Talvez ele esteja falando comigo também através de você, padre. Aquelas palavras permaneceram com ele muito depois que Maria e João foram embora. Naquela noite, durante sua oração diária, ele sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Era como se finalmente estivesse começando a entender o propósito daqueles encontros. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ainda havia muito a descobrir. Nos dias seguintes, ele intensificou ainda mais suas visitas às áreas mais carentes da cidade. Começou a organizar pequenas missas ao ar livre, levando a palavra de Deus diretamente para aqueles que normalmente não tinham acesso à igreja. Durante uma dessas celebrações, viu Maria novamente, desta vez com João sentado ao seu lado, observando tudo com curiosidade infantil. Ao término da missa, várias pessoas se aproximaram para agradecer. Uma delas foi Maria. Padre, isso foi lindo. Fazia tempo que eu não participava de uma missa assim, disse ela emocionada. Fico feliz que tenha gostado, Maria. Essa é a intenção. Levar Deus até as pessoas, onde quer que elas estejam. Ela assentiu, pensativa. Sabe, padre, eu sempre achei que Deus era distante, que ele estava lá em cima, longe de mim. Mas agora
Vendo você e essas pessoas aqui, eu começo a acreditar que ele está mais perto do que eu pensava. Padre Christian sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Deus está sempre mais perto do que imaginamos, Maria. Só precisamos abrir nossos olhos para vê-lo. Enquanto caminhava de volta ao presbitério, ele percebeu que algo fundamental havia mudado nele. Não era mais apenas sobre pregar ou ensinar. Era sobre estar presente, sobre ser um canal de amor e compaixão. E isso era algo que Maria, com sua humildade e força, o ajudara a enxergar. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa jornada estava longe de terminar. Havia ainda muitas camadas a desvendar, muitas verdades a serem reveladas. E ele estava disposto a continuar buscando, passo a passo. As semanas se passaram, e Padre Christian começou a notar mudanças sutis, mas significativas, em sua rotina e perspectiva. Ele estava mais presente nas ruas de Itaúna, caminhando com intenção, ouvindo as histórias das pessoas e oferecendo não apenas palavras de conforto, mas também ações concretas. Organizou uma pequena equipe de voluntários da paróquia para ajudar famílias carentes, distribuindo alimentos e roupas. Maria e João tornaram-se figuras frequentes nesses encontros, e cada vez que ele os via, sentia um novo senso de propósito. No entanto, nem tudo era harmonia. Algumas vozes dentro da comunidade começaram a questionar seu novo estilo de liderança. Certos membros mais tradicionais criticavam o fato de ele estar levando a igreja para fora de seus muros e priorizando os marginalizados em detrimento dos rituais formais. Durante uma reunião do conselho paroquial, um dos diáconos mais antigos abordou o assunto diretamente. Padre Christian, sem desrespeito, mas muitos fiéis estão preocupados. Você anda realizando missas ao ar livre, visitando mendigos, gastando tempo com pessoas que, bem, algumas delas sequer frequentam a igreja regularmente. Não estamos dizendo que essas iniciativas não têm valor, mas será que isso não está tirando o foco do nosso trabalho pastoral? Padre Christian escutou calmamente, mantendo o olhar firme no homem à sua frente. Compreendo suas preocupações, irmão. Mas permita-me fazer uma pergunta. Quem é Jesus? Quem foi ele enquanto esteve entre nós? O diácono hesitou antes de responder. Ele foi o Salvador, o Filho de Deus. Sim, ele foi tudo isso, continuou Christian com calma. Mas também foi alguém que andou entre os pobres, os doentes, os marginalizados. Ele comeu com pecadores, tocou leprosos e falou com mulheres consideradas indignas pela sociedade. Se quisermos seguir seus passos, precisamos ir onde ele foi. Precisamos ser presentes na vida daqueles que mais precisam de amor e esperança. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Alguns pareciam refletir sobre as palavras dele, enquanto outros permaneciam céticos. No fim, o diácono suspirou e disse: Talvez tenha razão, padre. Só queremos garantir que nossa fé continue sendo honrada. E eu garanto que sim. A fé não é um edifício fechado. Ela é um rio que deve fluir para todos os lugares. É isso que estou tentando fazer. Após a reunião, Christian sentiu o peso das expectativas conflitantes sobre seus ombros. Sabia que não poderia agradar a todos, mas também entendia que sua missão ia além das convenções humanas. Decidiu continuar seu trabalho com a mesma dedicação. Dias depois, durante uma visita a Maria, ele encontrou-a em um momento particularmente difícil. Ela estava sentada em um canto da praça, segurando João nos braços, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. "O que aconteceu, Maria?" perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Ela levantou os olhos, tentando disfarçar o choro. "Desculpe, padre, eu não queria te incomodar. É só que, ontem à noite, uns homens vieram aqui pedindo dinheiro. Disseram que vão voltar se eu não pagar o que eles chamam de taxa. Estou com medo, padre, muito medo." Padre Christian sentiu um aperto no peito.
Sabia que grupos de extorsão operavam nas áreas mais vulneráveis da cidade, explorando aqueles que já viviam à margem da sociedade. Maria, escute com atenção. Isso não pode continuar assim. Vou conversar com algumas pessoas da prefeitura e ver como podemos proteger você e outras famílias nesta situação. Enquanto isso, quero que me avise imediatamente se esses homens aparecerem novamente. Entendido? Ela assentiu, ainda tremendo. Obrigada, padre. Eu só não sei o que seria de mim e do João sem você. Aquelas palavras ecoaram profundamente dentro dele. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Nos dias que se seguiram, ele buscou ajuda de autoridades locais e até mesmo envolveu alguns advogados da região para intervir no caso. Embora os resultados fossem lentos, ele conseguiu garantir que Maria recebesse apoio oficial. Ao mesmo tempo, ele percebeu que essa situação expunha algo maior: a vulnerabilidade sistemática enfrentada por tantas pessoas como Maria. Começou a pensar em maneiras de criar uma rede de apoio mais ampla, algo que pudesse proporcionar não apenas assistência emergencial, mas também empoderamento a longo prazo. Durante uma tarde tranquila, ele decidiu compartilhar essas reflexões com Maria. Maria, venho pensando muito sobre o que podemos fazer além de ajudar individualmente. Gostaria de criar um espaço onde pessoas como você possam ter acesso a cursos, orientação profissional e até mesmo microcréditos para começar pequenos negócios. O que acha? Os olhos dela se iluminaram. Seria um sonho, padre. Mas isso é possível. Tudo é possível quando trabalhamos juntos. Vou começar a mobilizar recursos e pessoas para tornar isso realidade. E você pode ser uma das primeiras beneficiárias, se quiser. Maria sorriu, com lágrimas de gratidão nos olhos. Você realmente acredita em mim, padre? Claro que sim, Maria. Você é uma mulher incrível, cheia de força e resiliência. Só precisamos dar a você as ferramentas certas para florescer. Enquanto caminhava de volta à igreja, Padre Christian sentiu uma mistura de esperança e determinação. Sabia que havia desafios enormes pela frente, mas também sabia que cada passo dado na direção certa fazia diferença. Naquela noite, durante sua oração, ele pediu sabedoria e coragem para continuar. Sentia que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua jornada, uma fase que exigiria ainda mais entrega e sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, sentia que nunca estivera tão alinhado com sua vocação. Os dias seguintes foram marcados por um turbilhão de atividades. Padre Christian começou a mobilizar recursos para o projeto que havia idealizado, buscando apoio não apenas dentro da igreja, mas também em organizações sociais e empresários locais. Ele sabia que, para transformar sua visão em realidade, precisaria unir esforços de diferentes setores da comunidade. No entanto, essa tarefa revelou-se mais desafiadora do que ele esperava. Durante uma reunião com alguns empresários da cidade, ele percebeu que muitos estavam relutantes em investir em algo que consideravam arriscado ou pouco lucrativo. Um dos empresários, um homem de meia-idade com ar cético, questionou diretamente: Padre, sem ofensa, mas como você pretende garantir que essas pessoas realmente aproveitem as oportunidades que você está oferecendo? Muitas delas vivem em condições extremas. Não seria melhor simplesmente continuar doando alimentos e roupas? Padre Christian respirou fundo antes de responder. Sabia que era crucial abordar essas dúvidas com clareza e convicção. Entendo suas preocupações, mas permita-me explicar. O que estamos propondo não é apenas caridade, é empoderamento. Quando damos comida e roupas, estamos ajudando no curto prazo. Mas quando capacitamos as pessoas com habilidades e oportunidades, estamos mudando vidas para sempre. Isso beneficia não apenas os indivíduos, mas toda a comunidade. O empresário pareceu ponderar por um momento, mas ainda parecia hesitante. Talvez tenha razão, padre.
mas isso exige compromisso e acompanhamento constante. Você tem estrutura para isso? É exatamente por isso que estou reunindo parceiros como vocês, respondeu Christian com firmeza. Juntos podemos criar algo sustentável, algo que faça diferença de verdade. Apesar das dificuldades iniciais, algumas empresas começaram a se interessar pelo projeto, especialmente aquelas cujos líderes já conheciam o trabalho do padre e confiavam em sua integridade. Além disso, ele contou com o apoio inesperado de um grupo de jovens voluntários da paróquia, que se ofereceram para ajudar na organização e execução do programa. Enquanto isso, Maria continuava sendo uma presença constante em sua vida. Ela havia aceitado participar do projeto piloto e estava animada com a possibilidade de aprender algo novo. Durante uma visita, ela compartilhou seus pensamentos com o padre. Padre, eu nunca imaginei que alguém como eu poderia ter uma chance dessas. Sempre achei que meu destino fosse só sobreviver, sabe? Mas agora estou começando a sonhar de novo. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Padre Christian. Ele percebeu que o projeto não era apenas sobre capacitar pessoas economicamente, era sobre restaurar a dignidade e a esperança. No entanto, nem tudo era positivo. Certa noite, enquanto voltava para casa após uma longa reunião, ele foi abordado por 2 homens encapuzados em um beco escuro. Eles o cercaram, exigindo saber por que ele estava interferindo nos negócios de certos grupos na cidade. Eu não estou interferindo em nada, respondeu ele, tentando manter a calma. Estou apenas tentando ajudar as pessoas que ninguém mais ajuda. Um dos homens riu sarcasticamente. Continue assim, padre, e verá que nem todos são tão compreensivos quanto nós. Avisamos, fique fora disso. Embora assustado, Padre Christian não retrocedeu. Ele sabia que aquele confronto era um sinal de que estava incomodando as forças erradas, mas também entendia que desistir não era uma opção. Nos dias seguintes, ele redobrou seus esforços para proteger Maria e outras famílias envolvidas no projeto. Conversou com autoridades locais, pedindo proteção extra e implementou medidas de segurança para evitar represálias. Ao mesmo tempo, intensificou suas pregações nas missas, enfatizando a importância de lutar contra a injustiça e defender os vulneráveis. Meus irmãos e irmãs, Deus nos chama a ser luz nas trevas, a ser voz para os que não têm voz. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento ao nosso redor. Se formos fiéis à nossa missão, enfrentaremos resistência, sim. Mas devemos lembrar que o maior medo vem daqueles que sabem que estamos no caminho certo. Suas palavras tocaram muitos corações. E gradualmente ele começou a ganhar mais apoio dentro da comunidade. Pessoas que antes eram indiferentes ao seu trabalho passaram a se engajar, oferecendo ajuda de diversas formas. Aos poucos, o projeto começou a tomar forma. Um espaço foi alugado para servir como centro de capacitação, e os primeiros cursos começaram a ser planejados. Maria foi uma das primeiras inscritas. E Padre Christian sentia orgulho ao vê-la cada vez mais confiante e determinada. No entanto, ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Os desafios eram grandes e os riscos reais. Mas, ao olhar para Maria e João, ele sentia que cada obstáculo superado valia a pena. O projeto começava a ganhar forma, mas Padre Christian sabia que ainda havia muitas barreiras a superar. As ameaças recebidas no beco ecoavam em sua mente como um lembrete constante dos perigos que o cercavam. Ele tentava não se deixar abater, mas a pressão estava aumentando. Cada passo dado na direção de seu objetivo parecia ser acompanhado por novos desafios. Uma manhã, enquanto organizava os materiais para o primeiro curso do Centro de Capacitação, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um jornalista local interessado em cobrir o projeto.
A princípio, Christian hesitou. Sabia que a exposição poderia atrair mais apoio, mas também poderia aumentar os riscos para Maria e as outras famílias envolvidas. No entanto, após refletir por alguns minutos, decidiu aceitar. Talvez fosse a oportunidade de trazer mais luz à causa. A entrevista foi realizada no próprio espaço do projeto. Enquanto falava sobre seus objetivos e os desafios enfrentados, Padre Christian percebeu que suas palavras estavam tocando o jornalista de maneira profunda. O homem, que inicialmente parecia apenas cumprir sua função, começou a fazer perguntas mais pessoais. Padre, o que te motiva a enfrentar tantos riscos? Você já pensou em desistir? Christian sorriu antes de responder. É claro que já pensei, mas a verdade é que não posso desistir. Quando vejo pessoas como Maria e João lutando para ter uma vida digna, sei que Deus está me chamando para estar ao lado delas. Não é fácil, mas também não é sobre facilidade. É sobre fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece conspirar contra. O jornalista assentiu, visivelmente impressionado. E você não tem medo das consequências? Das ameaças que mencionou? Tenho medo, sim. Mas aprendi que o maior medo não deve ser das pessoas ou das circunstâncias, e sim de perder minha conexão com Deus e com as pessoas que Ele colocou em meu caminho. Se eu me afastar disso, então sim, estarei perdido. A matéria foi publicada alguns dias depois e teve um impacto surpreendente. A história do padre e de Maria tocou muitas pessoas na cidade e até em municípios vizinhos. Doações começaram a chegar e mais voluntários se ofereceram para ajudar. O projeto, que antes parecia uma ideia distante, agora estava ganhando força e visibilidade. No entanto, nem tudo era positivo. As ameaças voltaram, desta vez de maneira mais direta. Certa noite, ao sair da igreja, Padre Christian encontrou um bilhete anônimo preso à porta. Nele, lia-se: "Pare de interferir ou você pagará caro." O tom intimidatório era evidente, mas ele não se deixou abalar. Decidiu compartilhar a situação com Maria durante uma visita. Ela ficou visivelmente preocupada. "Padre, isso pode ser perigoso. Eu não quero que nada aconteça com você por nossa causa." "Maria, escute", disse ele, segurando suas mãos com firmeza. "Isso não é culpa sua, nem de ninguém aqui. É algo maior. Estamos lutando por justiça, por dignidade, e onde há justiça, sempre haverá resistência. Mas não vamos nos intimidar, está bem?" Ela concordou, ainda hesitante, mas determinada a continuar. Nos dias seguintes, Padre Christian intensificou as medidas de segurança. Conversou novamente com as autoridades e pediu proteção para o centro de capacitação e para as famílias envolvidas. Além disso, ele começou a pregar sobre coragem e perseverança nas missas, inspirando os fiéis a permanecerem firmes diante das adversidades. Meus irmãos e irmãs, devemos lembrar que a fé não nos isenta dos desafios, mas nos dá forças para enfrentá-los. O medo é natural, mas não podemos permitir que ele nos paralise. Jesus caminhou rumo à cruz, sabendo o que o aguardava, mas nunca recuou. Sigamos seu exemplo. Suas palavras ressoaram profundamente dentro da comunidade. Muitos começaram a enxergar o projeto não apenas como uma iniciativa social, mas como uma manifestação prática da fé cristã. Enquanto isso, Maria estava se destacando nos cursos. Ela mostrava grande habilidade em costura, uma área que despertava nela um entusiasmo renovado. Durante uma conversa com o padre, ela revelou seus sonhos. "Meu padre, estou pensando em montar um pequeno negócio de roupas feitas à mão. Seria algo simples, mas talvez pudesse me sustentar e ajudar outras pessoas também." Padre Christian sorriu, orgulhoso. "Maria, isso é maravilhoso. Você está provando que, com oportunidade e esforço, é possível transformar realidades. Vamos trabalhar juntos para tornar esse sonho realidade."
Ao final da semana, ele organizou uma pequena cerimônia no centro de capacitação para celebrar os primeiros avanços do projeto. Maria foi uma das homenageadas, e ao ver João correndo animado pelo espaço, ele sentiu uma onda de gratidão. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória contra as injustiças que tanto queriam silenciá-lo. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de esperança e tensão. O projeto estava ganhando mais visibilidade, mas as ameaças também se tornavam mais frequentes. Bilhetes anônimos continuaram a aparecer, e rumores de que grupos locais estavam planejando retaliações começaram a circular pela cidade. Padre Christian sabia que precisava agir com cautela, mas sem perder o ímpeto. Ele decidiu buscar apoio em lugares inesperados. Durante uma tarde quente, ele foi visitar um antigo amigo da faculdade, André, que agora trabalhava como advogado especializado em direitos humanos. Os dois não se viam há anos, mas Christian sentiu que era hora de pedir ajuda profissional. Ao chegar ao escritório de André, ele foi recebido com um abraço caloroso. "Christian, quanto tempo? O que te traz aqui?" perguntou André surpreso. "Preciso da sua ajuda, meu amigo. Estou envolvido em um projeto social, mas estamos enfrentando resistência e ameaças. Acho que você pode nos orientar sobre como proceder." André franziu a testa, preocupado. "Conte-me mais. Do que se trata?" Christian explicou detalhadamente a situação, o objetivo do projeto, os desafios enfrentados e as ameaças recebidas. André ouviu atentamente, tomando notas e fazendo perguntas pontuais. "Entendo a gravidade da situação", disse ele, após um momento de reflexão. "Vou ajudar vocês. Podemos formalizar denúncias contra essas ameaças e buscar proteção legal para o projeto e para as famílias envolvidas. Além disso, posso mobilizar contatos na área de segurança pública para garantir que isso não passe despercebido." A ajuda de André trouxe alívio a Padre Christian. Saber que havia alguém experiente no campo jurídico lhe deu mais confiança para continuar seu trabalho. No entanto, ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Enquanto isso, Maria estava cada vez mais envolvida no projeto. Ela havia começado a produzir peças simples de roupas feitas à mão, que rapidamente chamaram a atenção de algumas pessoas da comunidade. Durante uma das reuniões no centro de capacitação, ela mostrou orgulhosamente suas criações ao padre. "Padre, olhe só, fiz isso ontem. Achei que poderia vender na feira local." Christian examinou as peças com admiração. "Maria, isso é incrível. Você tem talento. Por que não organizamos uma pequena exposição para mostrar seu trabalho? Tenho certeza de que muitas pessoas vão querer apoiar." Ela sorriu, emocionada. "Sério? Acha que as pessoas vão gostar?" "Tenho certeza absoluta. Vamos fazer acontecer." Nos dias seguintes, ele organizou uma pequena feira no pátio da igreja, convidando moradores da cidade para conhecerem o trabalho de Maria e de outros participantes do projeto. A iniciativa foi um sucesso. Muitos visitantes ficaram impressionados com a qualidade dos produtos e a história por trás deles. Maria recebeu vários pedidos de encomendas e o dinheiro começou a entrar, mesmo que modestamente. No entanto, nem tudo correu bem. Na noite seguinte à feira, o centro de capacitação foi vandalizado. Janelas foram quebradas e alguns equipamentos foram danificados. Quando o padre Christian chegou ao local na manhã seguinte, ele sentiu um aperto no coração. Mas ao ver Maria e outras pessoas da comunidade já ali, limpando os destroços, ele percebeu que a determinação delas era maior do que qualquer ataque. "Não vamos deixar que isso nos pare", disse Maria enquanto varria cacos de vidro. "Eles podem quebrar janelas, mas não podem quebrar nossa vontade." As palavras dela ecoaram profundamente dentro dele. Ele percebeu que aquela era uma luta coletiva e que a força da comunidade era a melhor resposta às adversidades. Decidido a não recuar,
Padre Christian convocou uma assembleia na igreja. Pessoas de todas as idades e classes sociais compareceram, unidas por um propósito comum. Ele falou com paixão sobre a importância de continuar lutando, mesmo diante das dificuldades. Meus irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a provar que a luz pode superar as trevas, que o amor pode vencer o medo. Não podemos permitir que a violência e a injustiça prevaleçam. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos mudar essa realidade. Sua fala foi recebida com aplausos e lágrimas. Muitos voluntários se ofereceram para ajudar na reconstrução do centro, e doações começaram a chegar de todos os cantos da cidade. Em poucos dias, o espaço estava restaurado, ainda mais forte do que antes. Mas Padre Christian sabia que a luta não terminaria tão cedo. As ameaças continuavam, e ele percebeu que precisava encontrar maneiras de proteger não apenas o projeto, mas também as pessoas que o tornavam possível. Durante uma conversa com André, ele soube que havia a possibilidade de solicitar proteção policial para eventos futuros. "Vamos formalizar isso", disse André. "É importante mostrar que vocês não estão sozinhos nessa luta." Ao final da semana, Padre Christian realizou uma missa especial de agradecimento. Durante a homilia, ele compartilhou uma mensagem que ressoou profundamente com os presentes. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo. Hoje, somos testemunhas de que, quando nos unimos em fé e amor, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Maria estava na primeira fila, segurando João pela mão. Seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Ela sabia que, graças ao padre e à comunidade, estava construindo algo muito maior do que sonhara inicialmente. O vandalismo no centro de capacitação foi um golpe duro, mas também uma oportunidade para fortalecer os laços da comunidade. A resposta rápida e solidária das pessoas provou que o projeto não era apenas uma iniciativa isolada, mas uma causa que tocava corações e despertava ações. No entanto, Padre Christian sabia que aquela vitória momentânea não garantia segurança a longo prazo. Ele precisava pensar estrategicamente para proteger Maria, João e as outras famílias envolvidas. Durante uma reunião com André, ele discutiu medidas mais concretas para lidar com as ameaças. O advogado sugeriu formalizar denúncias contra os grupos responsáveis pelos ataques, além de solicitar a presença constante de policiais na região do centro durante os horários de funcionamento. Embora relutante em envolver autoridades de maneira tão direta, Christian reconheceu que era necessário para garantir a segurança de todos. "Vamos agir dentro da lei", disse André. "Isso dará mais peso às nossas ações e pressionará quem está por trás dessas ameaças." Com o apoio jurídico de André, eles começaram a coletar evidências, fotos dos danos causados, depoimentos de testemunhas e até mesmo cópias dos bilhetes anônimos. Enquanto isso, Padre Christian continuou incentivando a comunidade a permanecer unida. "Não podemos nos intimidar", disse ele em uma das missas. "Deus está conosco, e juntos somos mais fortes. Cada ataque é uma tentativa de nos silenciar, mas nossa voz será ainda mais alta." A determinação dele inspirou muitos fiéis, que passaram a se envolver mais ativamente no projeto. Voluntários organizaram turnos de vigília noturna para monitorar o centro, enquanto outros ajudavam a promover campanhas nas redes sociais para conscientizar sobre a importância do trabalho social. Enquanto isso, Maria estava determinada a continuar construindo seu pequeno negócio. Ela começou a participar de feiras locais, expondo suas peças de costura e conquistando novos clientes. Seu talento chamava atenção, e logo ela recebeu pedidos suficientes para começar a planejar algo maior. "Padre, estou pensando em expandir", disse ela durante uma visita. "Quero ensinar outras mulheres a costurar. Talvez elas possam trabalhar comigo." Christian sorriu, orgulhoso. "Essa é uma ideia maravilhosa, Maria.
Você está transformando sua própria vida e, ao mesmo tempo, criando oportunidades para outras pessoas. Isso é verdadeiro empoderamento. Ela assentiu, emocionada. Nunca imaginei que chegaria aqui. Tudo isso é graças a você e à comunidade. Não, Maria. É graças à sua força. Nós só estamos aqui para apoiar. Nos dias seguintes, Maria começou a organizar pequenas oficinas de costura no centro de capacitação. Outras mulheres se interessaram, e o espaço rapidamente se tornou um ponto de encontro para aprendizado e troca de experiências. Era como se, aos poucos, o projeto estivesse criando raízes profundas na comunidade. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa manhã, Padre Christian recebeu uma ligação urgente de André. Christian, precisamos conversar. As investigações revelaram algo preocupante. Parece que há alguém dentro da prefeitura envolvido nesses ataques. Alguém com influência. O padre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tem certeza? Infelizmente, sim. Estou trabalhando para reunir mais provas, mas precisamos ser extremamente cuidadosos agora. Essas pessoas são poderosas. Aquela revelação trouxe um novo nível de complexidade à situação. Padre Christian percebeu que o projeto havia tocado interesses muito maiores do que ele imaginava inicialmente. Mas, ao invés de recuar, ele decidiu enfrentar o desafio de frente. Reuniu-se novamente com a comunidade e compartilhou a informação, embora sem mencionar nomes ou detalhes específicos. Estamos lidando com algo maior do que imaginávamos, disse ele. Mas isso não significa que devemos desistir. Pelo contrário, precisamos nos unir ainda mais. Nossa luta é justa e Deus está do nosso lado. As palavras dele foram recebidas com aplausos e gritos de encorajamento. Muitos voluntários se ofereceram para intensificar os esforços de segurança e divulgação. O projeto, que antes parecia frágil, agora ganhava contornos de resistência organizada. Ao final da semana, Padre Christian realizou uma cerimônia especial no centro de capacitação. Ele convidou todas as famílias envolvidas, bem como os voluntários e apoiadores. Durante a celebração, ele falou sobre a importância de perseverar diante das adversidades. Meus irmãos e irmãs, hoje estamos aqui não apenas para celebrar o que conquistamos, mas para reafirmar nosso compromisso com a justiça e a dignidade. Deus nos chamou para essa missão e não vamos retroceder. Juntos somos luz em meio às trevas. Maria estava entre os presentes, segurando João pela mão. Seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Ela sabia que, apesar de todos os desafios, algo extraordinário estava acontecendo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia esperança para o futuro. As revelações sobre os interesses poderosos por trás das ameaças ao projeto trouxeram uma nova dimensão à luta de Padre Christian e da comunidade. A ideia de que havia figuras influentes envolvidas era assustadora, mas também reforçava a importância do trabalho que estavam realizando. Para Christian, isso era um lembrete de que, muitas vezes, as maiores batalhas são travadas contra sistemas invisíveis de opressão. Durante uma reunião com André, o advogado explicou mais detalhes sobre a investigação em andamento. Christian, descobrimos que o grupo responsável pelos ataques está ligado a um esquema de exploração de terras na região. Eles usam a vulnerabilidade das famílias para extorquir dinheiro e intimidá-las. Quando você começou a ajudar essas pessoas, eles viram isso como uma ameaça direta aos seus negócios. O padre sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginara inicialmente. Então estamos enfrentando não apenas criminosos, mas também pessoas dentro do sistema, disse ele pensativo. Exatamente. E isso significa que precisamos agir com ainda mais cautela. Estou trabalhando para reunir provas suficientes para expô-los publicamente. Mas até lá, precisamos garantir que o projeto continue funcionando sem interrupções.
Com essa orientação em mente, Padre Christian decidiu intensificar os esforços de proteção. Ele organizou uma rede de vigilância comunitária, coordenada por voluntários confiáveis, e implementou medidas adicionais de segurança no centro de capacitação. Além disso, começou a promover palestras sobre direitos civis e justiça social, educando as pessoas sobre como se defenderem legalmente contra abusos. Enquanto isso, Maria continuava avançando com suas oficinas de costura. O pequeno negócio que começara a construir estava ganhando força e ela já contava com a ajuda de outras mulheres da comunidade. Durante uma conversa com o padre, ela compartilhou seu entusiasmo. Padre, nunca pensei que chegaria tão longe. Agora temos encomendas suficientes para manter todas nós ocupadas por semanas. E o melhor é que estamos ajudando umas às outras. Christian sorriu, orgulhoso. Isso é incrível, Maria. Você está provando que, quando nos unimos, podemos mudar realidades. Continue assim. No entanto, nem tudo era positivo. Certa manhã, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Padre Christian foi abordado por um homem bem vestido que se apresentou como representante de uma empresa imobiliária local. Padre Christian, meu nome é Ricardo. Gostaria de conversar com você sobre esse projeto que tem liderado. O tom de voz do homem era cordial, mas havia algo em seu olhar que deixou o padre alerta. Claro, pode falar, respondeu ele, mantendo-se firme. Bem, nossa empresa está interessada em investir em desenvolvimento urbano na região. Acreditamos que há grandes oportunidades aqui. No entanto, temos percebido que alguns dos moradores estão, digamos, resistindo a nossas propostas. Acreditamos que sua influência poderia ajudar a facilitar algumas negociações. Christian entendeu imediatamente o subtexto da conversa. Aquela era uma tentativa velada de cooptá-lo, oferecendo benefícios em troca de silêncio. Senhor Ricardo, agradeço o interesse, mas devo ser claro. Nosso projeto não está à venda. Estamos aqui para ajudar as pessoas, não para negociar seus direitos. Ricardo forçou um sorriso, mas seus olhos endureceram. Entendo sua posição, padre, mas espero que reflita sobre os benefícios que poderiam surgir de uma parceria. Pense nisso. Após a breve conversa, Christian sentiu um peso crescente nos ombros. Sabia que aquela abordagem era apenas o começo de uma pressão maior. Decidiu compartilhar o ocorrido com Maria e André durante uma reunião no centro de capacitação. Precisamos estar preparados para mais tentativas de intimidação, disse ele. Essas pessoas não vão desistir facilmente, André concordou. Vamos continuar documentando tudo. Qualquer contato ou oferta deve ser registrado. Isso será crucial para as denúncias futuras. Maria, que até então havia permanecido em silêncio, falou com determinação. Padre, não vamos deixar que eles nos afastem. Este projeto é nossa chance de um futuro melhor. Não importa o que façam, vamos continuar lutando. A convicção dela inspirou todos na sala. Era evidente que, apesar dos desafios, a comunidade estava mais unida do que nunca. Nos dias seguintes, Padre Christian intensificou suas pregações nas missas, enfatizando a importância de resistir à injustiça e de lutar pelos direitos dos mais vulneráveis. Meus irmãos e irmãs, Deus nos chama a sermos justos e corajosos. Não podemos permitir que interesses egoístas prevaleçam sobre o bem comum. Juntos, somos mais fortes do que qualquer adversidade. Suas palavras ecoaram profundamente entre os fiéis, que passaram a se engajar ainda mais no projeto. Doações aumentaram e novos voluntários apareceram para ajudar. Era como se toda a cidade estivesse despertando para a causa. Ao final da semana, o centro de capacitação recebeu uma visita inesperada. Um jornalista de renome nacional que havia sido impactado pela matéria local sobre o projeto. Ele queria ampliar a cobertura, levando a história para um público maior. Padre Christian, sua luta é inspiradora, disse o jornalista.
Quero mostrar ao país como uma comunidade pode transformar realidades quando se une em fé e propósito. Christian aceitou a proposta, sabendo que a exposição nacional poderia fortalecer ainda mais o projeto e pressionar as autoridades a agir contra os grupos responsáveis pelas ameaças. Enquanto observava Maria ensinando outras mulheres a costurar, ele sentiu uma onda de gratidão. Apesar de todos os desafios, algo extraordinário estava acontecendo. E ele sabia que, com fé e perseverança, a luz sempre encontraria seu caminho através das trevas. A chegada do jornalista de renome nacional trouxe uma nova dinâmica ao projeto. Durante sua visita ao centro de capacitação, ele entrevistou não apenas Padre Christian, mas também Maria e outras mulheres que participavam das oficinas. As histórias pessoais compartilhadas durante as entrevistas eram profundamente comoventes, revelando os desafios enfrentados pelas famílias e o impacto transformador do projeto em suas vidas. Maria, em particular, emocionou-se ao contar sua trajetória. Antes, eu achava que meu destino era só sobreviver. Hoje, estou construindo algo maior. Meu filho tem orgulho de mim e isso é tudo o que importa, disse ela, segurando as mãos de João enquanto falava. O jornalista capturou esses momentos com sensibilidade, prometendo que a matéria refletiria a força e a resiliência da comunidade. No entanto, ele também alertou sobre os riscos envolvidos na exposição nacional. Essa história vai chamar muita atenção, padre. Isso pode trazer apoio, mas também pode aumentar a pressão sobre vocês. Estejam preparados. Padre Christian sabia que o jornalista estava certo. A exposição poderia ser uma arma de dois gumes, mas ele acreditava que a verdade precisava vir à tona. Decidiu usar a oportunidade para amplificar a voz daqueles que normalmente não tinham espaço para falar. Nos dias seguintes, a comunidade se mobilizou para garantir que todos estivessem prontos para lidar com as consequências. Voluntários intensificaram as medidas de segurança, enquanto André e sua equipe jurídica trabalhavam arduamente para reunir provas contra os grupos envolvidos nas ameaças. Enquanto isso, Maria continuava avançando com seu pequeno negócio. Ela havia começado a vender suas peças online, graças à ajuda de alguns jovens voluntários que criaram uma página simples em redes sociais. Os pedidos começaram a chegar de diferentes partes do país, e Maria mal conseguia acompanhar a demanda. Padre, nunca imaginei que minhas roupas fossem tão longe, disse ela, emocionada durante uma conversa. Parece um sonho. Christian sorriu, orgulhoso. É mais do que um sonho, Maria. É a prova de que, quando nos unimos, somos capazes de alcançar coisas extraordinárias. No entanto, nem tudo era positivo. Certa noite, durante uma reunião no centro de capacitação, um grupo de homens encapuzados apareceu, bloqueando a entrada. Eles carregavam tochas e gritavam ameaças. "Saiam daqui agora! Vocês estão brincando com fogo!" Os voluntários ficaram paralisados de medo, mas Padre Christian caminhou calmamente até a frente do grupo. "Não vamos recuar", disse ele com firmeza. "Estamos aqui para ajudar as pessoas e não vamos deixar que vocês nos intimidem." Os homens hesitaram por um momento, mas logo se dispersaram, percebendo que a presença de câmeras e testemunhas tornava qualquer ataque mais arriscado. Embora tenha sido um momento assustador, ele serviu como um lembrete da importância de permanecer firmes. Nos dias seguintes, a tensão na cidade aumentou. O jornalista publicou sua matéria, que rapidamente ganhou repercussão nacional. A história de Itaúna foi destaque em noticiários e redes sociais, despertando solidariedade e indignação em todo o país. Apoio começou a chegar de todos os cantos, doações financeiras, mensagens de incentivo e até mesmo propostas de parcerias de organizações sociais. No entanto, a mesma exposição atraiu a atenção negativa de figuras poderosas. Ricardo, o representante imobiliário, reapareceu, desta vez acompanhado por advogados.
Ele exigiu uma reunião com Padre Christian. Padre, você está causando problemas maiores do que imagina, disse ele, tentando manter um tom calmo, mas com evidente irritação. Essa exposição está prejudicando interesses importantes. Esperamos que reconsiderem seus passos. Christian olhou diretamente nos olhos dele. Senhor Ricardo, não estamos aqui para prejudicar ninguém. Estamos aqui para ajudar as pessoas que foram esquecidas. Se isso incomoda alguém, então talvez seja a hora de repensar em suas prioridades. Ricardo saiu furioso, mas Christian sabia que aquela era apenas a primeira de muitas tentativas de pressão. Ao final da semana, o padre organizou uma assembleia na igreja para discutir os próximos passos. Pessoas de todas as idades compareceram, determinadas a continuar a luta. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento histórico, disse ele. Nosso projeto está sendo reconhecido nacionalmente, mas também estamos enfrentando resistência ainda maior. Precisamos permanecer unidos e firmes. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. As palavras dele foram recebidas com aplausos e lágrimas. Muitos voluntários se ofereceram para ajudar na organização de novos eventos e na expansão do projeto. Era evidente que a comunidade estava mais forte do que nunca. Enquanto observava Maria e João sentados na primeira fila, Christian sentiu uma onda de gratidão. Apesar de todos os desafios, algo extraordinário estava acontecendo, e ele sabia que, com fé e perseverança, eles continuariam avançando rumo a um futuro melhor. A tensão em Itaúna atingiu um ponto crítico. A repercussão nacional do projeto trouxe uma onda de solidariedade, mas também acendeu uma luz sobre os interesses sombrios que tentavam silenciar a comunidade. O apoio externo fortaleceu o moral das pessoas, mas as ameaças continuavam a se intensificar. Era como se cada passo à frente exigisse ainda mais coragem e determinação. Uma noite, durante uma vigília organizada no Centro de Capacitação, Padre Christian reuniu os voluntários para discutir estratégias de segurança. A presença constante de policiais nas proximidades havia ajudado, mas todos sabiam que isso não era suficiente. A exposição trouxe visibilidade, mas também atraiu inimigos poderosos, disse ele com gravidade na voz. Precisamos estar preparados para qualquer coisa. Maria, que estava presente, levantou-se e falou com firmeza. Padre, nós não vamos desistir. Se eles querem nos intimidar, vamos mostrar que estamos mais fortes do que nunca. Este projeto é nossa vida agora. As palavras dela ecoaram profundamente entre os presentes. A determinação coletiva era palpável, e todos concordaram em redobrar os esforços para proteger o espaço e as famílias envolvidas. Nos dias seguintes, o projeto ganhou novos aliados. Uma organização social de renome nacional ofereceu suporte logístico e financeiro, enquanto advogados especializados em direitos humanos se uniram à equipe jurídica liderada por André. Eles começaram a formalizar denúncias contra os grupos responsáveis pelas ameaças, apresentando provas robustas ao Ministério Público. Enquanto isso, Maria continuava a expandir seu negócio. Ela recebeu convites para participar de feiras em outras cidades e seu trabalho começou a ser reconhecido como um exemplo de superação e criatividade. Durante uma dessas feiras, ela conheceu uma empresária que se ofereceu para investir em sua marca, ajudando-a a produzir em maior escala. Isso pode mudar tudo para mim, disse Maria a Padre Christian, emocionada ao compartilhar a notícia. Mas eu só quero fazer isso se puder continuar ajudando outras mulheres. Christian sorriu, orgulhoso. Você está no caminho certo, Maria. Use essa oportunidade para empoderar ainda mais pessoas. É exatamente isso que Deus espera de nós. Transformar bênçãos em ações concretas. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa manhã, uma notícia alarmante chegou ao padre.
Ricardo e seus aliados haviam conseguido uma liminar judicial temporária suspendendo algumas atividades do centro de capacitação, alegando irregularidades administrativas. Embora fosse uma manobra clara para desacelerar o projeto, o impacto foi imediato. Padre Christian convocou uma reunião de emergência com André e outros líderes da comunidade. Não podemos deixar isso nos paralisar, disse ele com firmeza. Vamos continuar nossas atividades de forma adaptada enquanto lutamos para reverter essa decisão. André explicou que já havia entrado com um recurso para derrubar a liminar, mas que o processo poderia levar tempo. Enquanto isso, eles precisariam encontrar maneiras criativas de manter o projeto vivo. Vamos transferir algumas oficinas para espaços alternativos, sugeriu Maria. As igrejas locais podem nos ajudar. Podemos continuar ensinando costura e outras habilidades lá. A ideia foi recebida com entusiasmo e rapidamente a comunidade se mobilizou para implementá-la. Espaços improvisados surgiram em várias partes da cidade, mantendo viva a chama do projeto. Durante esse período, Padre Christian percebeu que sua fé pessoal estava sendo testada como nunca antes. Ele passava horas em oração, buscando orientação e força. Em uma dessas noites, ele teve uma epifania profunda. Aquela luta não era apenas sobre garantir justiça para as famílias vulneráveis. Era também sobre restaurar a dignidade humana e provar que, mesmo diante de sistemas opressores, a luz da esperança sempre encontraria um caminho. Ao final da semana, ele realizou uma missa especial sob o céu estrelado, reunindo centenas de pessoas no pátio da igreja. Sua homilia foi uma mensagem poderosa de resistência e fé. Meus irmãos e irmãs, estamos enfrentando uma batalha que vai além de nós mesmos. Estamos lutando por justiça, por igualdade, por dignidade. Mas, acima de tudo, estamos lutando pela esperança. E a esperança não morre, porque Deus está conosco. As palavras dele tocaram profundamente os corações dos presentes. Muitos choraram, outros aplaudiram, mas todos saíram daquela celebração com um renovado senso de propósito. Nos bastidores, as investigações avançavam. Provas contundentes começaram a surgir, ligando Ricardo e seus aliados a esquemas ilegais de extorsão e exploração de terras. A pressão pública, alimentada pela exposição nacional, forçava as autoridades a agir. Embora ainda houvesse muito a ser feito, Padre Christian sentia que estavam no caminho certo. Observando Maria ensinar outras mulheres em um dos novos espaços improvisados, ele percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Apesar de todas as adversidades, a comunidade estava provando que a união e a fé podiam mover montanhas. Os dias seguintes foram marcados por uma batalha intensa nos bastidores. A liminar que suspendia parte das atividades do centro de capacitação era um golpe duro, mas a comunidade não estava disposta a aceitar a derrota. Com a orientação de André e sua equipe jurídica, Padre Christian e os líderes do projeto começaram a reunir documentos e testemunhos para reverter a decisão judicial. Era uma corrida contra o tempo. Enquanto isso, Maria continuava liderando as oficinas improvisadas em espaços alternativos. Ela havia se tornado uma figura central na resistência comunitária, inspirando outras mulheres a enfrentar as adversidades com coragem. Durante uma dessas oficinas, ela compartilhou suas reflexões com o padre. "Padre, eu nunca me senti tão viva", disse ela, enquanto ajudava uma jovem a ajustar a máquina de costura. "Antes eu só lutava para sobreviver. Agora estou lutando por algo maior. Isso me dá força." Christian sorriu emocionado. "Você está provando que a fé verdadeira não é apenas sobre palavras, Maria. É sobre ações concretas que transformam vidas. Você está sendo luz para tantas pessoas." A determinação dela era contagiante e cada pequena vitória no projeto parecia fortalecer ainda mais a comunidade.
As redes sociais desempenharam um papel crucial nesse processo, amplificando a voz daqueles que antes eram invisíveis. Apoio financeiro e mensagens de encorajamento chegavam de todas as partes do país, alimentando a esperança de que a justiça prevaleceria. No entanto, os desafios não cessavam. Certa manhã, durante uma reunião estratégica com André, eles receberam uma notícia alarmante. Ricardo e seus aliados estavam pressionando autoridades locais para acelerar o processo de remoção das famílias vulneráveis da região. Era uma tentativa desesperada de silenciar o projeto e consolidar seus interesses. Eles estão jogando pesado, disse André com preocupação evidente. Mas temos algo que eles não têm, provas concretas e o apoio popular. Padre Christian assentiu, firme. Vamos usar isso ao nosso favor. Não vamos permitir que intimidem essas famílias. Decidiram organizar uma manifestação pacífica pelas ruas de Itaúna, convocando não apenas os voluntários, mas também moradores da cidade e apoiadores de outras regiões. O objetivo era mostrar à imprensa e às autoridades que a comunidade estava unida e disposta a lutar até o fim. No dia da manifestação, centenas de pessoas marcharam pelas ruas, segurando cartazes com mensagens de resistência e justiça social. Maria estava na linha de frente, carregando João nos braços. Sua presença simbolizava a força e a dignidade daqueles que haviam sido marginalizados por tanto tempo. "Nós não vamos recuar!" gritava ela, enquanto multidões aplaudiam. A cobertura midiática foi massiva. Jornalistas de todo o país acompanharam o evento, destacando a luta da comunidade contra interesses poderosos. A pressão pública aumentou, forçando as autoridades a agir rapidamente. Dias depois, veio a notícia que todos esperavam. A liminar foi revogada e o Centro de Capacitação pôde retomar suas atividades integralmente. Além disso, as investigações revelaram evidências suficientes para indiciar Ricardo e seus aliados por extorsão, exploração ilegal de terras e associação criminosa. Quando soube da decisão, Padre Christian reuniu a comunidade no pátio da igreja para celebrar. Ele falou com emoção sobre a importância daquela vitória. "Meus irmãos e irmãs, hoje provamos que a união faz a força. Prova que, quando estamos firmes em nossa fé e comprometidos com a justiça, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Esta vitória não é minha, nem de Maria, nem de uma única pessoa. É de todos nós." Maria estava entre os presentes, segurando João pela mão. Seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Ela sabia que aquela jornada havia mudado não apenas sua vida, mas também a vida de tantas outras pessoas. Ao final da celebração, Padre Christian fez um anúncio especial. Este é apenas o começo. O projeto vai continuar crescendo, ajudando mais famílias e criando oportunidades para aqueles que precisam. E nós vamos estar ao lado delas, sempre. As palavras dele ecoaram profundamente entre os presentes. Era evidente que algo extraordinário havia acontecido em Itaúna. Uma pequena faísca de fé e amor havia se transformado em uma chama que iluminava o caminho para muitos. Essa história é um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, a luz da esperança pode florescer quando escolhemos lutar juntos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de fé e resistência. E agora, uma pergunta para você. O que você faria se visse alguém precisando de ajuda? Será que Deus está chamando você também?